Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Quarteto Mágico, será que funciona? Patrocinadores e mercado da bola. Então vamos perder tempo não, vamos embora pro vídeo. A primeira ideia dele é fazer o time jogar para o Rames. Não, mas para o Rames no sentido de que ele é o único que não pode fazer outras funções. Os outros podem. Luciano, o Lucas, o que você acha, Raí? Em tese podem, né? Mas não sei se é exatamente isso que vai acontecer. Ontem, ao longo da entrevista, o Carpini repetiu muitas vezes a palavra coletivo, né? Coletivo acima das individualidades, coletivo que possa potencializar as individualidades. Nessa resposta, para mim, ele falou um pouco sobre isso também, né? Ajustar o time coletivamente para que esses jogadores possam entrar. A gente olha para esses três jogadores e a tentativa de entender como o São Paulo vai ser montado e precisa voltar um pouco no tempo, porque muita gente fala, o Lucas pode jogar pelo lado, o Luciano pode jogar por outro lado. Ok, eles até podem, é verdade que sim. Mas os melhores momentos deles no São Paulo, tanto do Lucas em uma tiragem menor, quanto do Luciano em uma tiragem maior, foram jogando nessa posição de camisa 10 atrás do centroavante, que na maioria das ocasiões foi o Caleri, em algum momento com o Luciano lá atrás com o Diniz era o Brenner. O Rames Rodrigues, como disse o próprio Carpini, é um jogador também muito específico, que só pode jogar nessa posição do 10, esse cara mais centralizado. Para abrigar dois desses três, ou até os três no time, esses outros dois, no caso o Luciano e o Lucas, para jogar pelos lados, por exemplo, esses caras vão precisar de compensações defensivas. E aí eu acho que está a questão principal. Vale a pena? Eles vão conseguir entregar também sem bola? Vale o desgaste? Vale você pedir para o Lucas fazer aquele corredor do lado direito ou do lado esquerdo 90, 80, 70 minutos e ter ele mais longe do gol? Não sei. Isso aí quem vai saber, quem vai poder responder é o Carpini ao longo dos treinos, dos jogos, das atividades. Eu tenho muitas dúvidas de que ele vai usar dois desses três. Os três juntos eu acho que não. Mas até dois dos três juntos eu acho muito difícil. Ele vai até tentar, vai trabalhar, vai pensar fórmulas alternativas. Mas não sei se o desgaste que eu digo no campo, não desgaste de relacionamento nem nada do tipo. Mas o desgaste no campo que isso pode provocar um jogador como o Lucas e retirá-lo de um setor mais decisivo do campo vai valer a pena para tentar abrigar todo mundo. Não sei, tenho essa dúvida. E aí, Arnaldo? Na verdade, essas dúvidas já existiam na época do Dorival. Acho que elas ficam mais requentadas com o começo de uma temporada. A impressão de que, mais bem condicionados, os jogadores consigam fazer mais funções táticas diferentes. Isso é relativo, não é porque o cara vai começar a temporada e treinar melhor que ele vai conseguir, na idade que tem hoje, sim, fazer uma recomposição e tudo mais. Eu vou lembrar, assim, o que eu tenho de análise dos quatro foram os jogos em que eles eventualmente jogaram juntos, ou três dos quatro jogaram juntos. A dificuldade de encaixar três já foi muito grande na época do Dorival, né? No jogo contra a LDU, jogo de volta, o São Paulo precisava ganhar, acabou sendo eliminado nos pênaltis, quando o Rames perde o pênalti. O Dorival saca o Wellington Rato no começo do jogo, quer dizer, para iniciar o jogo com Luciano e Lucas. Luciano pela direita. Não deu certo. Não funcionou. Então não funcionou com os três. No segundo tempo, com a expulsão do jogador da LDU logo no início, ele até coloca também o Rames numa situação específica. E eu acho que vai continuar sendo essa situação específica. A outra coisa que eu tenho para analisar, o único jogo treino que o São Paulo fez até agora, porque o Carpini, ele não escalou os times do jogo treino, dos jogos treinos, ou do jogo treino contra o São Bernardo. Essas duas escalações foram indicadas pela comissão que estava treinando o time, ele só chegou lá e assistiu. E ele não fará mais nenhum jogo treino até o jogo contra o Santo André, a estreia do time no Paulista, no sábado. Para mim, a grande questão é a primeira papeleta de escalação de titular que o São Paulo terá contra o Santo André no sábado. O jogo treino contra o São Bernardo teve um dos quatro como titular, o Lucas. Sim. Um dos quatro. E o time jogou com dois volantes, o Luiz Gustavo começou no lugar do Alisson, depois o Alisson entrou nesse time, e do meio para frente tinha Galopo, Wellington Rato, Lucas e Juan. E esse time funcionou. Foi o time que fez 3 gols. No segundo time estavam 3 dos 4. E mais o Ferreirinha. Era o time do videogame. Então estava lá o Luciano,
o Rames, o Ferreirinha e o Caleri. Esse time não funcionou. Então, é uma amostra só contra o São Bernardo no jogo treino que não é fácil você acomodar os jogadores com a mesma característica no time, por mais técnicos que eles sejam. Na entrevista que o Raí acompanhou, além da palavra coletivo, o Carpini falou muitas vezes em não ter um 11 titular e mudar o time de acordo com o adversário, de acordo com o calendário e revezar. E acho que isso vai acabar acontecendo. Não vejo, sinceramente... Eu acho até que o Lucas pode, de vez em quando, fazer a função do lado de campo. O Luciano é muito difícil jogar além de 10, porque ele não joga mais de 9. Então, onde ele vai jogar, do lado ele não joga. A não ser que você mude o sistema e jogue com 2 atacantes, mas daí não tem o Brenner, teria que ser Luciano e Caleri, como foi muitas vezes na época do Rogério, sobretudo. Então, eu vejo muito simples essa situação, não. Não era com o Dorival e vai continuar sendo difícil com o Carpini. Ele tem uma oportunidade, eu acho, de promover esse revezamento sem grande alarde, sem grandes perdas. Começar com o time mais preparado fisicamente, como foi no jogo treino. Escalar um time contra o Corinthians em Itaquera, na terça, e outro time contra o Palmeiras domingo no Mineirão. Porque 2 clássicos são desafios graúdos. São Paulo nunca ganhou em Itaquera. A torcida do São Paulo venera essa quebra do tabu mais do que o título da Supercopa. Tem muita gente que venera mais que o título da Supercopa. E aí você colocar, digamos, o Rames contra o Corinthians ou contra o Palmeiras e assim revezar. Os 4 juntos, eu nunca acreditei, jamais vou acreditar. Eu também não acredito muito nessa possibilidade, porque muitas vezes o torcedor, né, de uma forma geral, ontem... Muitas vezes, eu recortei lá o pedacinho da coletiva, postei no meu Twitter, e aí muitas pessoas falando, dá pra colocar o Lucas do lado e tal. De fato até dá, mas quando a gente olha pro time da temporada passada, que ganhou um título grande, né, relevante, e que era um time bem equilibrado coletivamente, quais eram os jogadores que faziam esse trabalho pelos lados? Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita. Tecnicamente não são os melhores jogadores do São Paulo? Acho que não. Acho que o Ferreirinha talvez tecnicamente seja um jogador melhor do que o Nestor. O Rames, sem dúvida, tecnicamente é um jogador melhor do que o Wellington Rato. Mas a questão não é só a qualidade técnica desses jogadores. A questão é, coletivamente, como o time vai responder à entrada desses caras. A ter o Lucas por um lado. Será que o Luciano na esquerda, como contra a LDU, vai poder fazer o trabalho nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, como fez o Wellington Rato naquele dia no Morumbi? Acho muito difícil. Porque tecnicamente ele é melhor, mas fisicamente o Wellington Rato é um jogador mais privilegiado e mais útil nesse sentido, nessa função. Então acho que é importante a gente explicar, entender essas questões das funções dos jogadores em campo, para que também se desfaça um pouco dessa fantasia de que é só colocar os melhores aí que vai dar certo, né? O time bom tem que jogar todo mundo. Não é necessariamente assim. A temporada é longa, tem muitos jogos, como eu disse na pergunta que fiz para ele, vai ter espaço para todo mundo jogar. Mas será que vale a pena abrir mão do equilíbrio para ter esses 4 caras juntos só para satisfazer um desejo de ver os melhores jogadores em campo? Eu acho que não. E tem uma outra questão que eu acho que ela é curiosa. Desde que o Rames foi contratado, aconteceram as seguintes movimentações do São Paulo para essa temporada. O São Paulo renovou o contrato do Rato, o São Paulo renovou o contrato do Luciano, o São Paulo renovou o contrato do Lucas, né? Então, antes era o Rames que tinha um contrato mais longo. Hoje, Rato até 26, Lucas até 26, Luciano até 26. Então, assim, se o São Paulo pensasse como direção, eu vou fazer um time em função do Rames, ao menos uma dessas renovações do São Paulo abriria a mão. Estava pensando até, né, no Luciano, talvez se tiver uma proposta. O Luciano jogou tão bem no final da temporada que o São Paulo resolveu renovar o contrato dele. Então, eu acho que a situação, a concorrência para o Rames acabou aumentando. Fora a contratação do Ferreirinha, que não tem a mesma característica dos demais, mas se ele for jogar como titular, outra pessoa vai dançar. Não tem como. Ele tem a característica que todos esses caras não têm também, que é a da velocidade do drible, da jogada individual. Esses outros caras são jogadores de mais toque, de mais aproximação, de jogo mais com a bola. O Ferreirinha, ele dá uma outra opção ao treinador. Eu de verdade, repito o que disse aqui semana passada, acho que o Ferreirinha vai ter muito espaço pelo lado esquerdo. Num primeiro momento também pela lesão do Nestor e mais adiante pelas opções que ele vai dar do ponto de vista individual, do que ele vai agregar ao time, né? Então, eu acho que ele vai ser um jogador muito útil e muito utilizado ao longo dessa temporada também. O Luiz fala, sinceramente, vendo essa situação, o São Paulo não deveria ter renovado com o Luciano, nem ter contratado o Lucas, já que o Rames tinha contrato mais longo. Uma bizarrice essa situação. Não acho. Acabei de falar. Não acho então, que não acho bizarrice, mas eu acho que assim, a direção do São Paulo não fez nenhum movimento
para deixar essa situação para o treinador um pouco mais palatável. Né? Porque já era com o Dorival difícil, um dos treinadores mais experientes que costuma conseguir colocar todo mundo no mesmo time, entre aspas. E agora o Carpini é que vai ficar com essa situação, com essa decisão. Mas vocês acham que seria melhor, então? Eu acho que não. Não ter esse cara? Esse é um outro ponto, um outro lado dessa história toda. Tem muito jogo também. Esses caras vão ser importantes. São Paulo vai jogar pelo menos 3 competições grandes esse ano. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Talvez seja a oportunidade, depois de 3 anos ridículos do São Paulo jogando no Campeonato Brasileiro, de montar um time que possa fazer uma campanha minimamente decente. Porque os últimos campeonatos brasileiros do São Paulo foram indecentes por diversos motivos. Pelo foco nas Copas, ano retrasado chegou em 2 finais, estadual e da Copa Sul-Americana, e na Copa do Brasil avançou até a semifinal, então foi até quase que o limite do campeonato. E esse ano chegou até a final da Copa do Brasil, se tornou o objetivo número 1, e aí você foi mesclando ali no Campeonato Brasileiro. Dessa vez a gente mostrou que semana passada o elenco tem opção para você montar 2 bons times para jogar os dois quando esses jogos se encavalarem mais lá na frente, não agora, no começo do ano você vai ter poucas competições, mas no segundo semestre, quando você tem quarto brasileiro, sábado brasileiro, uma quarta Copa do Brasil, a outra Libertadores, você vai ter 25, 26 jogadores para manejar, montar 2 bons times e formar 2 times competitivos. A minha impressão é que o Rames define a situação dele no São Paulo até o meio de ano, até a Copa América. Se ele for aproveitado, e não depende só do treinador, não, depende dele, mais dele até do que do treinador. Como eu achei que em relação ao Dorival dependia muito mais dele, aquela ideia de que o Dorival não gostava do Rames é uma cascata gigante. Para a Copa América ele vai. Então ele vai desfalcar o time umas 10 rodadas do Brasileiro, certo? Ele vai jogar, provavelmente vai ser utilizado quando? Na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Se ele for bem, ganhar espaço, ganhar não sei o quê, ele fica. Se ele não... Aí na janela do meio do ano da Europa, eu acho que ele vai se encaixar em outro lugar. Na Europa? Acho que não dá mais pra... Ou em qualquer outro mercado. A janela do meio do ano não só na Europa, é a Arábia Saudita, enfim. Mais Peter dos Estados Unidos, né? Do que exatamente da Europa. O Carpini falando sobre... O peso é muito grande. Muito grande, muita cobrança. Mas, Eugênio, eu entendo. Mas, assim, essa carteirada de que, olha, eu tenho o currículo de volta olímpica, essa carteirada, o que é mais experiente hoje, já foi mais jovem também. E não tinha essa carteirada que ele tem hoje. Em relação a você olhar, esse tem estofo. E esse aí aguenta a pressão. Esse aí, se o X gritar, o X gritar, todo mundo gritar, esse daí tem... O X, que era o Twitter. Se gritar e tal, segura a onda. Olha, mas esse que é experiente hoje, ele foi jovem um dia quando ele começou. Lembrando de um técnico português que treina no Palmeiras. Essa é a grande história. Acho que nem ele imaginava o sucesso que ele... Acho que nem o Palmeiras imaginava o sucesso que ele fez, mas é foi uma aposta que deu certo. Sim. E ninguém tá falando aqui que não vai dar certo. Ele chegou ao Palmeiras com idade próxima do Carpini. Mas ele, quando ele vem para o Palmeiras, ele era um cara desconhecido para o cenário brasileiro e que deu certo. E que muito também pela filosofia e as ideias. Eu já falei aqui na semana passada, quando o Carpini foi anunciado. Se o São Paulo tem a total convicção e o seu planejamento de que ele é o cara para a temporada e a médio e longo prazo isso vai dar muito certo, não é o Paulista que vai definir o restante da temporada dele. Porque foi isso que aconteceu com o Abel. O Abel, em dados momentos de temporadas, em que oscila muito, em que ele tem tomada de decisão, que o time... Não estou falando nem da temporada passada com o Boca Juniors, a eliminação da Libertadores. Estou falando de outras. Que tem ali questionamento das decisões dele, da tomada, e ele fala, eu sei o que eu estou fazendo. E aí depois, num futuro próximo, o Palmeiras vai lá e belisca mais um título. Tem que ter convicção. Mas... Se chegar no Campeonato Paulista, é isso que eu falo da questão da juventude do Carpini. Ele é um cara muito jovem, inexperiente para esse tamanho de clube. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, as pessoas só vão criar experiência e estofo fazendo, né, tendo na prática. Só que é aquilo, se você tem convicção do trabalho e que sabe que o Paulista é um processo e a partir do Paulista as coisas vão acontecer porque ele é o cara para ficar, ok. Agora, depois de 2 derrotas no Campeonato Paulista, 3 derrotas, você fala, mas o São Paulo muito novo, é estagiário, não serve. Mas o São Paulo não teve muito tempo para pensar também nesse nome. Vocês concordam comigo? O Dorival foi uma saída que surpreendeu certamente o São Paulo. Eu tô falando que é o certo mandar o cara embora depois do Paulista, espero que ele faça um bom trabalho, mas o São Paulo também não teve muito tempo, eu acho, a ponto de, a convicção é ele que eu quero ou eu tô errado. Se houve, como aconteceu, se houve entrevistas, se nas entrevistas as dúvidas foram sanadas, tudo na parte teórica, vamos ver agora a parte no campo, mas se foram sanadas... O problema é o... jogar futebol é terrível. Você não tem noção. O negócio de jogar no futebol atrapalha, que isso é uma loucura. Mas se as dúvidas foram sanadas, as perguntas foram feitas. É que melhor não entender, tudo é muito bom, Eugênio. Quando começa a jogar... Mas futebol é o jogo.
Não sei se deveria. Aí o que acontece? Dúvidas sanadas, todo mundo perguntando muita coisa, tirando dúvidas com ele, dúvidas que foram tiradas pelo coordenador de futebol do São Paulo, que é o Maurício Ramalho, pelo presidente Júlio Casares, pelo Rui Costa, que é diretor, pelo Belmonte, que é da diretoria. E pelo que já viram dele nos todo mundo fez uma série de perguntas, tiraram dúvidas com ele, já conheciam o trabalho dele em outros lugares. Eu acho que agora, pelo menos, a gente tem que avaliar o que vai ser feito. Claro que no dia a dia tem muita coisa que é do dia a dia, quando você está no clube. É diferente de você dar ou fazer uma entrevista, você vai começar a resolver situações que aparecem toda hora, né, depois que você assina o contrato. São Paulo contratou um treinador em que ele tirou dúvidas antes de contratar. Está contratando um treinador que ele viu, olha, fez trabalhos bons, agora vamos assinar com ele aqui. Não, eles perguntaram, entrevistaram. Num tempo curto. Lá de um repórter que cobre o Juventude e tratava sobre o não pagamento do São Paulo em relação à multa de Thiago Carpini, só para refrescar sua memória. Quando o Carpini topa trocar o Juventude pelo São Paulo, fica combinado o pagamento de uma multa de R$1 milhão. O São Paulo ainda tenta fazer o parcelamento dessa multa, o Juventude diz que não. Fui checar essa história para saber se há alguma coisa de real em relação ao não pagamento. O Juventude assegura que até agora não recebeu absolutamente nada, apesar de o Carpini já estar trabalhando no São Paulo desde a semana passada. Fui checar também com o São Paulo e a alegação é de que São Paulo e Juventude ainda discutem os valores. Até por isso, não haveria por que já ter pago. Importante lembrar que pelo lado do Juventude não há discussão nenhuma, o valor é de R$1 milhão. Só para complementar, o São Paulo também tem tido dificuldade em outros pagamentos. Ainda não fez a quitação das parcelas que já venceram com o Atlético Goianiense pelo Wellington Rato, que teve papel importante na temporada passada, e também não fez a quitação com o Fortaleza pelo empréstimo do Felipe Alves. Esse é o caso mais grave de todos. Fortaleza já levou a questão para a CNRD, Câmara Nacional de Resolução em Disputas, com uma cobrança ao tricolor paulista. Se não houver o pagamento depois da sentença, o São Paulo pode inclusive ser punido. Eliminando o que agora é do Thiago Carpini, né? Então o Carpini está nos primeiros dias de trabalho, muita empolgação, o ambiente, o clima é muito bom, os jogadores receberam bem o Carpini, há uma sinergia no trabalho nos primeiros dias. Não podia ser diferente, mas uma sinergia em que os trabalhos são muito bem desenvolvidos. E a coletiva de apresentação ontem do Carpini foi uma coletiva muito serena, onde ele foi muito didático, né? Ele explicou muito bem a questão do posicionamento. Vamos falar agora sobre o São Paulo. O que acontece com o novo patrocínio master do Tricolor? Já estamos no dia 16 de janeiro e até agora nada de o São Paulo anunciar a Superbet como nova parceira. Fui checar essa história com uma pessoa super importante do São Paulo. E a confirmação ou a revelação é de que a programação do Tricolor estabelecida para esse anúncio prevê que o São Paulo vai divulgar o acordo com a Superbet na próxima quinta-feira, mais conhecida como dia 18. Daqui a 2 dias, o São Paulo promete fazer esse anúncio. Eu até imaginei que a dificuldade no anúncio pudesse ter a ver com o pagamento da multa rescisória da antiga parceira, a Sportsbet, que bancava R$24 milhões por ano. O São Paulo é obrigado a pagar uma multa de R$24 milhões. Em algum momento discutiu-se com a Superbet quem faria a quitação dessa multa. Vai sobrar de fato para o São Paulo. Superbet chega para bancar R$52 milhões por ano, patrocínio no peito e nas costas, contrato de 3 anos ou R$156 milhões. Tá tudo resolvido, a Superbet será sim patrocinadora do São Paulo, com inclusive data para o anúncio oficial. Ainda sobre o Tricolor, mais 2 notícias. Matheus Belém está perto de renovar o contrato. Quem me fez essa revelação foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares. De acordo com o principal mandatário do Tricolor, pequenos detalhes burocráticos separam o anúncio. Matheus Belém, que é revelado na base, zagueiro brasileiro, cujo contrato se encerrava no próximo dia 26. Já Thales Costa embarcou para a Ucrânia, onde vai assinar com o Polísia, time da Ucrânia, que vai gastar algo na casa dos R$5 milhões. Atleta revelado na base de Cotia, era uma enorme promessa, mas não conseguiu vingar no time principal. Pessoal, vamos começar falando aí sobre essa análise tática, que eu acho que tá correta, né? É difícil botar todo mundo pra jogar. Rames, Lucas, Luciano, Caleri, porque aí quem marca, né? Então vai ter que revezar, e aí você pode talvez ver os 4 quando você tem uma situação de superioridade, como foi contra a LDU, né? Mas de resto, acho que vai ser difícil. E agora você tem 2 pontas também, além do Rato e do Nestor, vocês têm agora a chegada do Eric e do Ferreirinha, né? Os 2 ainda anteriores são mais marcadores, mas quem sabe eles se adaptem também à posição de pontas. Agora, botar Luciano, Caleri, Rames e o Lucas, acho bem difícil. E aí o treinador vai ter que optar, vai ter que revezar. Vamos ver aí como é que o Carpini vai lidar com essa situação, né? Falando mais em São Paulo, o São Paulo
que está para anunciar a renovação do Matheus Belém, que anunciou oficialmente a saída do Gabriel Neves, que já está até vestindo a camisa do Independente, que anunciou oficialmente a saída do Thales Costa lá para o Polícia lá da Ucrânia, e que tá doidinho, tá louquinho para anunciar a saída do Jackson Mendes, que deve voltar para a Major League Soccer em 2024, né? É o São Paulo aí, né, rodando elenco. Outro que também já anunciou sua despedida e fez uma rescisão de contrato foi o Marcos Paulo. Se você não lembra dele, atacante que jogou no Fluminense, do Atlético de Madrid, se machucou, quase não jogou pelo São Paulo, foi até um grande momento dele, foi uma confusão com o Rogério Ceni, e agora ele volta para o grupo espanhol, né? Ele ficou no São Paulo fazendo recuperação, agora ele vai buscar novos rumos, pai da decepção, deixou muito a desejar o jogador. Então é isso, o São Paulo aí se movimentando, ainda que com dificuldades, principalmente buscando um lateral esquerdo e um atacante que foi buscado pelo Raul deve estar indo para o Corinthians, né? São Paulo acabou desistindo pelos valores e tudo mais. E é isso, gente, o São Paulo aí correndo atrás aí do prejuízo que foi a saída do Dorival Júnior, porque o São Paulo teve que parar tudo para buscar um técnico, e agora deve apresentar amanhã, né, os seus uniformes. Que milagre, não vazaram. O da Adidas sempre vazava uns dias antes. Bom, estamos na quarta-feira, né? Se vazar entre quarta e quinta ainda é muito bom, porque o da Adidas vazava muito antes, né? Mas agora sim, vazamentos serão apresentados os uniformes 1 e 2, já com possivelmente o patrocinador da Superbet. O Nicola coloca aí que o São Paulo vai pagar multa. São Paulo não paga nem a multa de R$1 milhão do Carpini. Como é que vai pagar essa multa de 24 para Sportbet 1, né? Mas vamos aguardar aí novidades, notícias dos próximos capítulos. Essa questão do pagamento da multa, por mais que o Nicola fale, ainda é uma questão aí meio nebulosa, né? Esperamos que, caso tenha algumas perguntas na data da apresentação, algum jornalista possa fazer quem é o responsável aí por pagar a rescisão de contrato. Mas é um contrato superior, é um contrato, né, que entra mais grana nos cofres de São Paulo. Mas não é o do Corinthians. Mas do Corinthians, gente, até a Pereira falou, muitos jornalistas falam, cara, tem alguma coisa errada, o valor tá muito acima. Mas respeito, cara, conseguir lá os 110, 120 milhões por ano. Mas assim, parece bem artificial, sabe? Vamos ver se eles vão receber 3 anos tudo direitinho, aos 10 milhões por mês. São Paulo fecha com uma empresa europeia, internacional, conhecida no mercado. Então assim, acho que é diferente, né? São apostas literalmente diferentes. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí se mexendo para trazer novas receitas, é o São Paulo se mexendo para reforçar o grupo, é o São Paulo buscando novamente um ano de títulos. E lembrando aí que sábado tem a reestreia do São Paulo, né? A estreia do São Paulo no ano, que faz uns bons aí, mais de mês aí que o São Paulo não joga. Então, vimos o São Paulo na copinha, decepcionante, perdeu para o Novo Horizontino. Dá para tirar um ou outro valor, mas muito irregular, uma equipe, sei lá, muito abaixo. Mas no profissional tudo pode mudar, e o São Paulo também já tem vários jovens do elenco profissional e deve trazer mais alguns aí dessa equipe. O importante, na verdade, é gerar valores. Ser campeão. Também, ser campeão é bacana na base, mas o mais importante é gerar valores, para que esses valores aí sim possam levantar títulos pelo profissional. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? No gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!